Tá complicado aqui hoje para gravar, viu? Começou. Já começou, professor. É. Então, gente, bom dia novamente. Dando continuidade aos nossos conteúdos de Química 1. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre os ácidos. Na nossa aula anterior, a gente viu toda a parte teórica sobre ácidos e base, questões de pares conjugados, teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted, teoria de Lewis. Hoje nós iremos estudar principalmente classificações e força dos ácidos. E nas aulas posteriores, pela sequência do nosso material, nós iremos estudar a parte das nomenclaturas. Ok? Até aí? Então, vamos prosseguir. Então, o que são ácidos? Todo mundo sabe que a definição mais trabalhada no conceito de ácido é a de Arrhenius. O que é que diz Arrhenius? Um ácido, ele é toda substância que, ao ser submetida a uma ionização, ele libera um cátion do tipo H+. Então, moléculas químicas, ao serem ionizadas, ou seja, ao mostrar o seu cátion e ao mostrar o seu ânion, o cátion é caracterizado pelo elemento hidrogênio, então você pode afirmar que você está diante de um cátion. Desculpa, gente, de um ácido. Então, repetindo, ácidos são caracterizados por cátions do tipo H+. Creio eu que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre a definição de um ácido. Classificação dos ácidos. A primeira classificação, ela é bem simples. É quanto à presença ou ausência do átomo de oxigênio. Então, diante disso, os ácidos eles podem ser classificados, como vocês podem ver aqui, ó, como hidrácidos ou oxiácidos. O que significa cada um desses grupos? Significa que, se a molécula apresenta em sua estrutura oxigênio e é caracterizada por o íon H+, então ela é um oxiácido. Se a molécula tem um caráter ácida, ou seja, na ionização ela libera H+, mas na sua fórmula não tem átomos de oxigênio, então ele passa a ser classificado como um hidrácido. Ok, galerinha? Nenhum problema? No caso da classificação pelo número de hidrogênios ionizáveis, vai depender exclusivamente da quantidade de H+, que você consegue liberar no processo de ionização. Então, nesse caso, esta classificação ela pode ser dada de 4 maneiras. Como vocês também podem observar aqui, ó. Monoácido, se você conseguir liberar somente um H+. Diácido, se você conseguir liberar 2 H+. Triácido, se você liberar 3 H+. E tetrácidos, se você liberar 4 H+. Ok? Então, tem alguns exemplos aqui, ó, nas duas classes, hidrácido e oxiácido, para você observar. Por exemplo, em uma molécula de HCl, se eu fizer essa ionização, eu vou ter H+, Cl-. Então, somente um hidrogênio é liberado. Então, estou diante de um monoácido, por exemplo. Se eu tiver uma molécula de H2S, se eu fizer o processo de ionização, eu vou ter 2H+, e S-2, porque o enxofre é do grupo dos calcogênios. Então, nesse caso, um diácido, e assim por diante.
No caso dos oxiácidos, é o mesmo procedimento. Ok, galerinha? Porém, vocês têm que ficar atentos a um detalhe. O hidrogênio ligado ao átomo central, ele não é considerado um hidrogênio ionizável. Deu para entender, gente? Sim. Olha aqui esse exemplo, ó. H3PO4. Estão vendo essa estrutura aqui, ó? Ele tem 3 átomos de hidrogênio, mas nenhuma delas é ligada ao átomo central. Então, se eu ionizar essa molécula, eu vou conseguir liberar os 3 átomos de hidrogênio. Então, isso é um triácido. Porém, se eu tiver ó, H3PO3, um dos hidrogênios é ligado diretamente no átomo central. Ó. Então, os hidrogênios considerados ionizáveis, somente os que estão presentes na ligação com o oxigênio. Então, essa molécula, mesmo tendo 3 átomos de hidrogênio, passa a ser considerado um diácido. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Vamos prosseguir. Sim. Quanto à presença da carboxila, isso aí, para vocês, é bem simples, porque você já tem um conhecimento de química orgânica. A gente sabe que dentro dos compostos orgânicos, existe uma classe que se caracteriza justamente por ser ácida, que é quem? Os ácidos carboxílicos. Só um minuto aí, gente. Conseguiu entrar, Juan? Consegui. Obrigado, Anderson. Vamos prosseguir. Ok, turma, até aqui? A primeira parte? Sim. Sim. Então, vamos lá. Se a molécula química apresentar o grupo carboxila, todo mundo sabe o que é o carboxila, né? É você ter a carbonila e a hidroxila interligada no átomo de carbono. Então, esse ácido é considerado um ácido orgânico. Obviamente, moléculas que não possuem essa carboxila são ácidos de caráter inorgânico. Então, essa é a nossa terceira classificação. Só revisar o que a gente viu na primeira parte, para o Juan não ficar muito perdido. Então, a gente viu ácidos que não têm oxigênio são hidrácidos, ácidos que possuem oxigênio, oxiácidos. Dentro desse contexto, classifico também pela quantidade de hidrogênios ionizados. Então, pode ser monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Com um detalhe, sempre observar se o hidrogênio não está ligado ao átomo central. Ok? Nossa terceira classificação, quanto à presença da carboxila. Teve carboxila, ácido orgânico, caracterizando, obviamente, um ácido carboxílico. Não teve carboxila, ácido inorgânico. Ok, turminha? Vamos passar. Quanto ao número de elementos químicos. Então, quanto ao número de elementos químicos, a gente pode ter 3 classificações. A gente pode ter os ácidos binários, quando eu tenho a combinação do hidrogênio com um outro tipo de elemento, já que para ser ácido é obrigado ter o hidrogênio. Então, um binário vai ser o hidrogênio interligado a mais um elemento químico. Ácido ternário. Gente, desculpa aqui, ó. Saiu repetições.
Ácido ternário é a combinação de 3 elementos químicos. Como você pode ver aqui, ó, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. E o ácido quaternário é aquele que apresenta 4 elementos químicos: hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio, por exemplo. Repito, gente, esquece essas quantidades aqui, ok? Binário, 2 elementos. Ternário, 3 tipos de elementos. Quaternário, 4 tipos de elementos. Ok, galerinha? Posso prosseguir? Pode. Ô, Anderson. Oi. Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Pode perguntar. Não, foi só, eu não entendi o ternário, porque são 2 elementos, ou são 3 elementos o ternário, mas tem o exemplo da HCN. Pois é, HCN, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Nitrogênio. Ah, tá. 3 elementos, 3 tipos de elementos diferentes. Ok? Tá aqui Ok, ele aqui entendi. novamente, ó. HCN, ó. Você, para formar esse ácido, você precisa de elementos da tabela periódica: hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, você tem 3 tipos de elementos: ácido ternário. Deu para entender? Sim. Então, vamos prosseguir. Quanto à volatilidade, todo mundo sabe o que é uma substância volátil? Todo mundo lembra? Alguém pode responder o que é uma substância volátil? Vamos, galerinha, vamos participar. Que tem um ponto de ebulição mais baixo. Mais alguém? É a facilidade que a substância tem de passar para o estado gasoso. Exatamente. As duas respostas atingem o mesmo objetivo. Se ele tem um ponto de ebulição baixo, ele vai evaporar com facilidade. Muito bem. Então, substância volátil é aquela que tem a facilidade de atingir o estado gasoso, principalmente a temperatura ambiente. Por exemplo, uma acetona, o vinagre. Então, isso são considerados substâncias de caráter volátil. Porém, existem alguns ácidos que também são considerados fixos. Então, é bem fácil vocês entenderem, porque dentro do conjunto, a gente destaca somente 2. Ó. Quem lembra quais são esses ácidos? H2SO4, é quem? Treinar um pouco a nomenclatura, mesmo sendo só na próxima aula. H2SO4, galerinha. Ácido sulfúrico. E H3PO4? Ácido fosfórico. Então, pronto. Ó. O ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são considerados ácidos fixos, ou seja, ele tem pouca volatilidade. Então, ele não evapora com facilidade. Porém, os demais ácidos são considerados voláteis. Deu para entender? Sim. Deu. Vamos prosseguir. Quanto ao grau de ionização, nossa formulazinha do alfa, que vocês já estão acostumados com ela, já viram ela em anos anteriores, a gente vai só relembrar. Como é que eu calculo esse grau de ionização? Então, é simples, o grau de ionização é representado por alfa, onde você vai sempre dividir o número de moléculas ionizadas, como vocês podem observar aqui, pelo número total de moléculas dissolvidas. Lembrando que essa divisão sempre vai dar um valor na escala de 0 a 1, ok? Então, na maioria das vezes, você representa esse alfa em porcentagem. Por quê? Porque a força desse ácido é trabalhado justamente em uma escala de porcentagem. Quando você calcula esse alfa,
se ele for igual ou maior a 50%, significa que você está diante de um ácido forte. Se o seu alfa intercala 5 a 50%, você está diante de um ácido considerado moderado, ou também por alguns autores chamados de semifortes. E se você tem um alfa igual ou inferior a 5%, você está diante de um ácido fraco. Ok, gente? Ok. Deu para entender tudo da aulinha de hoje? Deu. Alguém tem alguma dúvida antes da gente passar para o exercício? Não. Alguém poderia perguntar pelo menos isso. Professor, e a força dos oxiácidos? Eu não falou aí. Se você estiver atento ao nosso material, essa vai ser a nossa próxima aulinha. Força relacionada a oxiácido e nomenclatura. Ok, gente? Deu para todo mundo entender? Deu. Então vamos passar agora para as atividades do capítulo referente aos ácidos 1, capítulo 10. Estarei tirando as dúvidas de vocês lá no nosso mural. Ok? Ok. Tá certo. Um abraço a Ok. todos, obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam, o que a gente tem dia 2/6? Prova. Mas tem prova. Pois é, mas é mal pai. Com a gente tem prova estilo S, dia 2 de junho. Eu Ah, obrigado por avisar. Valeu. só estou adiantando para vocês, repito, porque no nosso caso é o primeiro dia de provas e o terceiro ano tem 4 químicas. Então, para vocês não serem pegos de surpresa, você já pode se adiantando e revisando a química que você está com mais dificuldade. E, óbvio, me contactar caso tenha alguma dúvida. Ok? Ok, professor. Sim, como é que Teve é a prova dúvida no aí? exercício de hoje, estou aguardando vocês no mural. Saindo aqui, passem lá para registrar sua presença. Ok, tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau. Valeu, Anderson. Valeu, Rogério. Tudo de bom para vocês, turma. Até a semana que vem. Bom final de semana.